Você sabia que, em média, um elefante africano adulto pode beber mais de 200 litros de água por dia, o equivalente a uma banheira cheia? Ou que os rinocerontes, com sua aparência pré-histórica, têm uma pele que pode ter mais de 5 centímetros de espessura? E os hipopótamos, que parecem tão lentos na água, conseguem correr a 30 km por hora em terra, superando muitos humanos? Bem-vindos ao coração pulsante da África, um continente onde a vida selvagem tece histórias de tirar o fôlego. Preparem-se para uma imersão profunda no mundo dos gigantes africanos, elefantes, rinocerontes e hipopótamos, criaturas que não apenas dominam suas paisagens com sua mera presença, mas que também moldam ecossistemas inteiros e nos lembram da fragilidade e resiliência da vida no planeta. Nesta série, vamos desvendar os segredos de sua inteligência, suas táticas de sobrevivência, as complexas interações sociais e os desafios que enfrentam num mundo em constante mudança. Prepare-se para se maravilhar, se emocionar e talvez até se surpreender com o que vamos descobrir juntos. Antes de mergulharmos de cabeça, eu gostaria de pedir a você que, se gostar do nosso conteúdo, curta este vídeo, comente suas impressões, compartilhe com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas aventuras pela natureza selvagem. Sua participação é fundamental para que essas histórias cheguem a mais pessoas. Elefantes, a inteligência colossal e seus segredos. Você já se perguntou como é possível um animal tão grande ser tão delicado e inteligente? Os elefantes africanos, os maiores mamíferos terrestres, são um exemplo vivo de que tamanho não é sinônimo de falta de sutileza. Sua inteligência é tão impressionante que rivaliza com a de primatas e golfinhos, demonstrando uma capacidade cognitiva que ainda estamos apenas começando a entender. A vida de um elefante é moldada por uma estrutura social matriarcal complexa e fascinante, lideradas por uma matriarca experiente, geralmente a fêmea mais velha e sábia. As manadas são compostas por fêmeas e seus filhotes. Essa líder é a guardiã do conhecimento ancestral, detentora de um mapa mental detalhado das melhores rotas de migração, fontes de água e locais de alimento, um saber passado de geração em geração. A comunicação entre eles é um espetáculo à parte. Desde infrassons imperceptíveis ao ouvido humano, que viajam por quilômetros através do solo, até toques sutis com a tromba e elaboradas linguagens corporais. Eles expressam alegria, tristeza, raiva e até mesmo luto, mostrando uma profundidade emocional que nos conecta diretamente à sua essência. A memória dos elefantes é lendária, e por uma boa razão. Eles conseguem lembrar-se de locais específicos de água e alimento por décadas, mesmo em condições de seca severa. Essa habilidade é crucial para a sobrevivência em ambientes imprevisíveis. E a tromba? A tromba. Mais do que um simples apêndice, ela é uma ferramenta multiuso incrível, forte o suficiente para arrancar árvores, mas sensível o bastante para pegar uma única folha ou dar um abraço de consolo. Com cerca de 40 mil músculos sem ossos, é um dos órgãos mais versáteis do reino animal, usada para cheirar, respirar, beber, pegar e até mesmo para expressar emoções. A inteligência e a complexidade social desses gigantes nos mostram que há muito mais em jogo do que apenas a busca por alimento. A cultura, memória e laços familiares profundos. Elefantes, sobrevivência em um mundo em mudança. Vida dos elefantes, apesar de toda a sua magnificência e inteligência, é uma jornada repleta de desafios, especialmente em um mundo que muda rapidamente. A luta pela sobrevivência para esses gigantes é constante, ditada pela busca incessante por recursos e pela necessidade de se adaptar a ambientes cada vez mais pressionados pela atividade humana e pelas mudanças climáticas. Um dos maiores desafios que os elefantes enfrentam é a disponibilidade de água e alimento. Em épocas de seca severa, a matriarca da manada utiliza sua memória ancestral para guiar o grupo a fontes de água distantes e escondidas, muitas vezes escavando o leito seco de rios com suas poderosas trombas e presas para alcançar a umidade subterrânea. Essa habilidade de encontrar água é vital
e impacta diretamente a sobrevivência de toda a manada, incluindo outros animais que se beneficiam dessas escavações. Eles são verdadeiros engenheiros do ecossistema. Ao derrubar árvores para se alimentar e ao espalhar sementes em suas fezes, os elefantes abrem caminhos na floresta, criam clareiras e ajudam na regeneração da vegetação, moldando a paisagem de forma única e essencial para a biodiversidade. No entanto, o maior inimigo dos elefantes não são as secas ou a escassez de alimento natural, mas sim a ação humana. A caça furtiva por marfim dizimou populações inteiras ao longo das décadas, levando algumas espécies de elefantes à beira da extinção. Além disso, a perda de habitat devido ao avanço da agricultura e da urbanização fragmenta suas rotas migratórias e os coloca em conflito direto com as comunidades humanas. É um cenário delicado, onde a convivência se torna um desafio diário. A importância de proteger esses gigantes vai muito além de sua beleza. Eles são peças-chave para a saúde dos ecossistemas africanos. Preservá-los é preservar a própria África. Rinocerontes, armadura ancestral e ameaça. Iminente, imaginem uma criatura que parece ter saído diretamente da pré-história, um verdadeiro tanque biológico com sua pele rugosa e imponente chifre. Os rinocerontes são assim, símbolos de força, bruta e resiliência, herdeiros de uma linhagem ancestral que remonta a milhões de anos. Existem 5 espécies de rinocerontes no mundo, e 2 delas, o rinoceronte negro e o rinoceronte branco, habitam as vastas savanas africanas. A característica mais marcante do rinoceronte é, sem dúvida, o seu chifre. Contrário ao que muitos pensam, ele não é feito de osso, mas de queratina compactada, a mesma proteína que compõe nossas unhas e cabelos. Esse chifre, uma ferramenta para defesa e para disputas territoriais, tornou-se, ironicamente, a sua maior maldição. Infelizmente, a crença infundada de que possui propriedades medicinais ou afrodisíacas na medicina tradicional asiática, somada ao seu valor como símbolo de status, levou a uma caça furtiva implacável. Essa demanda ilegal tem impulsionado um comércio clandestino brutal, que dizima populações de rinocerontes a uma velocidade alarmante. Apesar de sua aparência robusta, os rinocerontes são incrivelmente vulneráveis. Sua visão é relativamente fraca, o que os torna mais dependentes de seu olfato e audição aguçados para detectar predadores e ameaças. São animais solitários, geralmente encontrados pastando sozinhos ou em pequenos grupos familiares, e a fêmea cuida de seu único filhote com devoção por vários anos. A realidade é dura. A luta pela sobrevivência dos rinocerontes é uma das mais dramáticas da natureza hoje. Enquanto filmamos em algum lugar na África, um rinoceronte pode estar sendo caçado por seu chifre. É uma corrida contra o tempo para garantir que essas criaturas magníficas não se tornem apenas uma lembrança em livros de história. Rinocerontes, guardiões de um legado apesar da ameaça constante. A história dos rinocerontes não é apenas de perigo, mas também de uma resiliência incrível e de esforços heróicos para a sua proteção. Eles são mais do que apenas animais. Imponentes, são guardiões de um legado, peças insubstituíveis no intrincado mosaico da vida selvagem africana. A verdade é que a sobrevivência dessas criaturas depende diretamente da nossa ação. Parques nacionais e reservas de vida selvagem se tornaram os últimos bastiões para muitas espécies de rinocerontes. E é dentro de seus limites que a batalha diária contra a caça furtiva é travada. Guardas florestais, que muitas vezes arriscam suas próprias vidas, patrulham vastas áreas utilizando tecnologias de ponta como drones e GPS, além de cães farejadores treinados para combater os caçadores. Programas de conservação inovadores estão sendo implementados, desde o monitoramento individual de animais com chips e rastreadores até a descorna preventiva, uma medida controversa, mas necessária, que remove temporariamente o chifre do rinoceronte para torná-lo menos atraente aos caçadores. Além disso, a educação ambiental desempenha um papel crucial. Conscientizar as comunidades locais sobre o valor do rinoceronte vivo, e não apenas pelo seu chifre, é fundamental.
O ecoturismo, por exemplo, gera renda para essas comunidades, mostrando que a conservação pode ser um motor econômico. Muitos projetos também envolvem a realocação de rinocerontes para áreas mais seguras ou a criação de programas de reprodução em cativeiro para fortalecer as populações. A presença dos rinocerontes nos ecossistemas africanos é vital. Eles são pastadores que ajudam a manter o equilíbrio da vegetação, e sua ausência pode ter um efeito cascata em toda a cadeia alimentar. Proteger esses gigantes de armadura é um testemunho da nossa responsabilidade em preservar a diversidade biológica do planeta e assegurar que as futuras gerações também possam testemunhar a sua majestade. Hipopótamos, senhores das águas e da fúria. Você sabia que o hipopótamo, apesar de seu corpo massivo e aparentemente desajeitado, é considerado um dos animais mais perigosos da África? Esses gigantes que parecem pacíficos pastadores aquáticos são, na verdade, criaturas de temperamento explosivo e incrivelmente territoriais. A palavra hipopótamo significa cavalo do rio, em grego antigo, e eles fazem jus ao nome, passando a maior parte do dia submersos em rios e lagos. A vida do hipopótamo é uma dualidade fascinante. Durante o dia, eles se agrupam em grandes famílias dentro da água, mantendo sua pele sensível protegida do sol escaldante da savana. A água funciona como um protetor solar natural, e eles podem permanecer submersos por até 5 minutos, fechando as narinas e os ouvidos. No entanto, não se engane com essa aparente calma. Debaixo da superfície, esses grupos podem ser palcos de tensas interações sociais e disputas acirradas por território. Os machos dominantes são extremamente agressivos, e qualquer intruso, seja ele um rival ou outro animal que se aventure muito perto, pode ser recebido com uma exibição intimidadora de dentes enormes e uma mordida que pode partir um crocodilo. Ao meio, à noite, a cena muda completamente. Os hipopótamos emergem das águas para pastar em terra firme, devorando grandes quantidades de grama. Chegam a consumir cerca de 40 quilos em uma única noite. Apesar do corpo em forma de barril e das pernas curtas, eles são surprisingly ágeis em terra, capazes de correr em velocidades que superam a de um ser humano em terreno plano. Essa jornada noturna para se alimentar, seguida do retorno à segurança, da água ao amanhecer, é um ritmo que molda suas vidas e o ecossistema ao seu redor. A natureza do hipopótamo, dividida entre a passividade aquática e a potência terrestre, nos lembra que na natureza a aparência pode ser enganosa e que o respeito é fundamental quando se está perto desses senhores das águas. Hipopótamos. Uma vida dupla. Entre a água e a terra. Vida dos hipopótamos é uma sinfonia perfeitamente orquestrada entre dois mundos, o reino aquático, que oferece proteção e frescor, e a terra firme, onde encontram seu sustento. Essa vida dupla é a chave para sua sobrevivência e os torna engenheiros ecossistêmicos únicos, moldando os ambientes aquáticos e terrestres de maneiras que poucos outros animais conseguem. Dentro da água, os hipopótamos não estão apenas se refrescando. Eles defecam na água, liberando uma quantidade significativa de nutrientes orgânicos que fertilizam o ecossistema aquático. Esse processo, embora possa parecer estranho, é crucial para a proliferação de algas e plâncton, que formam a base da cadeia alimentar para peixes, invertebrados e uma miríade de outras espécies aquáticas. É como se eles estivessem constantemente adubando seu lar aquático, garantindo a produtividade do ambiente para todos que ali vivem. Sua presença também ajuda a manter canais abertos nos rios e lagos, facilitando o fluxo da água. No entanto, quando a noite cai e eles emergem para pastar, o cenário muda. Os hipopótamos são herbívoros vorazes, e suas rotas noturnas para os campos de grama criam trilhas bem definidas que podem ser usadas por outros animais. Ao consumir a vegetação densa, eles ajudam a prevenir incêndios florestais e a manter a savana saudável. Apesar de sua reputação de animais perigosos e, de fato, são responsáveis por mais mortes humanas na África do que qualquer outro grande mamífero, é importante entender que sua agressividade
Geralmente surge de uma defesa territorial intensa ou da proteção de seus filhotes. Eles veem os humanos como uma ameaça potencial, e seus ataques são, em sua maioria, reações a invasões percebidas em seu espaço vital, especialmente quando estão no caminho entre a pastagem e a segurança da água. A complexidade do seu comportamento e o papel vital que desempenham nos ecossistemas africanos sublinham a importância de respeitarmos seu espaço e compreendermos a delicada balança da vida selvagem. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos gigantes africanos, e o que fica é a certeza da magnificência e da fragilidade dessas criaturas. Elefantes, rinocerontes e hipopótamos não são apenas animais imponentes, são pilares de ecossistemas, complexos engenheiros da paisagem e guardiões de uma herança natural que remonta a milhões de anos. Suas histórias de inteligência, resiliência e adaptação nos ensinam sobre a intrincada dança da vida selvagem. Vimos a sabedoria ancestral dos elefantes, sua capacidade de moldar florestas e savanas e a profunda conexão familiar que os une. Testemunhamos a força primordial dos rinocerontes, sua armadura pré-histórica e a luta desesperada que travam contra a caça furtiva por um chifre sem valor medicinal. E mergulhamos no mundo duplo dos hipopótamos, a calma aparente nas águas e a força surpreendente em terra, compreendendo seu papel vital na fertilização dos rios africanos. O legado desses gigantes é inegável, mas seu futuro está em nossas mãos. A conservação não é apenas uma palavra bonita, é uma ação urgente. Cada um de nós tem um papel a desempenhar: apoiar organizações de conservação, denunciar o comércio ilegal de produtos da vida selvagem, escolher o ecoturismo responsável e, principalmente, compartilhar conhecimento e despertar a empatia por essas espécies são passos cruciais. Qual predador ou herbívoro da África você acha mais fascinante? E por quê? Conte-nos nos comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Proteger esses gigantes é garantir que as futuras gerações também possam se maravilhar com sua presença e que a África continue sendo o coração pulsante da vida selvagem em nosso planeta. Que a história desses gigantes africanos nos inspire a sermos guardiões ativos de toda a vida na Terra.